A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor João Erlândio dos Santos, do canal A Voz da Bíblia. É com muita satisfação que eu venho nesta manhã de quinta-feira para trazer uma palavra de Deus para o vosso coração. Eu quero ler um texto na palavra do Senhor, que está no capítulo 24 de Mateus. E antes de ler, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. Inscreva-se no meu canal, dá um joinha, dá o seu like, compartilhe, meus amados irmãos, o meu vídeo e também faça o seu comentário, para ver o que você achou dos meus vídeos, em nome de Jesus. Com muita humildade estou aqui para falar da palavra de Deus, com muito temor e tremor, mas eu amo isso que eu faço, apesar de não ter um recurso à altura, para sair uns vídeos com mais qualidade, mas o que eu tenho eu estou dando. A Bíblia diz: o que tenho eu te dou, né? O que tenho eu dou. Quando for melhorando, a gente vai melhorando mais, vai passando uns vídeos melhores para os irmãos, em nome do Senhor. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, de todo o meu coração. Estou fazendo isso por amor, porque eu amo o Brasil, amo o mundo, amo a minha nação, entendeu? E amo as pessoas, né? E a gente está procurando trazer algo do coração de Deus para o coração de todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém? No capítulo 24 de Mateus, a Bíblia diz: saindo do templo, né? Jesus saindo do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isto? Bem, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhes pediram: dize-nos quando acontecerá estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, de rumores de guerra, mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros. E trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as nações, então virá o fim. Os irmãos podem prestar atenção, meus amados irmãos, que eu quero falar algo importante hoje, que fala sobre a vinda de Jesus e quando ela vai acontecer. Porque tem muita gente aí que está com a mente formada que Jesus ele arrebatará a igreja antes da tribulação. Entendeu? Eu sei que Jesus arrebatará a igreja antes da ira de Deus, e a ira de Deus não é a tribulação. A ira de Deus é a taça que será derramada no final da tribulação. Os 6 meses últimos da grande tribulação vai acontecer o juízo final. Então, nós vemos aqui que quando os discípulos perguntou lá, quando Jesus falou sobre o tempo e tal, e os discípulos também
ficaram prestando atenção naquilo que Jesus falava. Ele, porém, lhes perguntou: não vejo tudo isso? Quer dizer, a estrutura do templo, né? Porque os discípulos mostraram para ele a estrutura do templo. O templo de Herodes, muito grande, muito. Levou 40 anos para ser construído o templo de Herodes. Aí Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aí aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Esse período aí da morte de Jesus até o ano 70 foi um período de transição da lei para a graça. E bom seria se tivesse acontecido rápido, mas não aconteceu, sabe? Ela se estendeu aí no ano até o ano 70. No ano 70 que foi disperso o resto dos judeus para o meio das nações, dos israelitas para o meio das nações, né? Que é a casa de Israel, uma das casas de Israel, que eu já falei sobre a divisão do reino, sobre as duas casas de Israel nos outros vídeos passados, você tem que assistir. E agora você vai entender que a casa de Israel foi lançada, o restante no meio das nações, né? E aí viraram gentil juntamente com Efraim, e, sabe, e hoje está sendo resgatado de volta o povo de Deus, israelita, disperso. E nós fazemos parte desse povo da casa de Israel que foi dispersa. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu no ano 70, isso aí. Estando ele aí, Jesus saiu dali e foi para o monte, né, das oliveiras. Estando assentado no monte das oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhes pediram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeiro, cuidado para não ser enganado. Cautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. Entendeu? Dizendo: eu sou o Cristo. Já aconteceu várias pessoas aí querendo ser Cristo aí, né? Pessoas se apresentam como Cristo. Vocês conhecem alguém aí no mundo aí, né? E enganarão a muitos. Aí ele falou: ouvirei de guerra, rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Não fique alarmado com essas coisas. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Aqui ele está falando aqui do fim da grande tribulação, que vai acontecer no dia da ira de Deus. Entendeu? Esse é que é o fim. Não é o fim para um arrebatamento secreto, que vai arrebatar antes da tribulação e tal, e tal, e tal. A igreja não merece isso. A igreja a maioria da igreja hoje, ela é apóstata. Ela está numa situação terrível. O povo só quer saber de sombra fria, água fresca, não tem compromisso com Deus e acha que vai ser arrebatado antes da tribulação. A tribulação é bênção na vida da igreja, para que a igreja se humilhe. Muitos irmãos vão se consertar, milhões de pessoas vão procurar Jesus e vão se consertar durante a grande tribulação, para serem salvos. Eu chamo isso de misericórdia de Deus. Eu não chamo isso de um mal sobre a igreja. É misericórdia de Deus. Agora, a ira de Deus é complicado, porque nós entendemos que a tribulação é a ira do diabo contra Israel, contra a igreja, contra nós. Entendeu? Essa é a tribulação, a ira do diabo contra a igreja, o povo de Deus. E a ira de Deus, as 7 taças, são a ira de Deus contra o diabo, contra o reino da besta, contra todos os ímpios, porque aí ele vai tirar a igreja e aí ele vai derramar a ira no final da tribulação. Entendeu? Aí é o último dia. Entendeu? Aí é o fim, digo melhor. Aí é o fim. Então, nós vemos aqui que Jesus começou a falar: cautelai-vos que ninguém vos engane. Aqui no verso 6 fala: ouvirei de guerra, de rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmar, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-ão nação contra nação. Está acontecendo, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, né? Nós estamos vivendo aí uma peste no mundo. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, é o que está acontecendo direto. Agora Israel está lá em conflito lá com o Irã, não estão guerreando ainda, mas estão em conflito, né? Reino contra reino, né? Reino contra reino.
Entendeu? Cada um quer ser melhor do que o outro, aplicando sanções no outro, pensando no petróleo do outro, querendo invadir o outro, gente falando na Amazônia, querendo que a Amazônia é do mundo inteiro, não sei o que e tal, e tal, e tal. É aquela coisa toda, sabe? Reino contra reino. Fomes, pestes, terremotos em vários lugares, tudo isso está acontecendo. Essa fome que está acontecendo no mundo, peste, coronavírus e outras doenças que estão vindo sobre o mundo, terremotos em vários lugares, está acontecendo direto, acontece. O nosso Brasil aqui é um país que ainda não tem acontecido essas coisas. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. O princípio quer dizer o começo do que vai vir. A dor maior será na tribulação, entendeu? É o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado e vós matarão. Isso aí acontecerá na grande tribulação. As duas testemunhas, que vai ser tirado das duas casas de Israel, Efraim e Judá, vai profetizar, vai confrontar o reino da besta na grande tribulação, e muitos vão morrer, né? Para cumprir aquela palavra lá, que morreram em praça pública, porque os espetáculos das mortes, dos assassinatos dos cristãos vai ser em praças públicas, entendeu? Mas é no sentido mundial, não é só lá em Jerusalém terrena, entendeu? Porque quando eu falo Israel, não estou falando do Israel literal lá, do povinho que está lá dentro do país de Israel, que é um estado menor do que o estado de Sergipe. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando do Israel de Deus, no mundo inteiro, que vai ser perseguido. A igreja é o Israel de Deus. Está me entendendo? Então, vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Isso aí vai acontecer na grande tribulação. O anticristo vai se levantar contra tudo que se chama Deus e objeto de culto. Ele vai cessar o sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo, irmão, não é aquela lâmpadazinha acesa, aquele que está lá no templo todo dia lá, aquela fumacinha, o sacrifício contínuo lá, direto, não. Não é aquilo, não. Entendeu? E aquilo lá acabou. A transição da lei aconteceu durante 70 anos. Entendeu? Até o general Tito. O povo, a casa de Israel foi lançada no mundo, no meio das nações. Acabou esse negócio de sacrifício de animal, essas coisas todas. Não existe mais isso. Sacrifício contínuo hoje, irmão, está em mim, em você. Quando nós dobramos o nosso joelho e começamos a orar, a buscar o Senhor, levanta nossas mãos sem ira e sem contenda, então o Senhor recebe como libação, como sacrifício contínuo, a nossa oração, o nosso louvor, entendeu? O nosso procedimento, a nossa vida como lâmpada que brilha no meio das trevas. Isso é sacrifício contínuo, entendeu? Isso é sacrifício contínuo. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, muitos crentes vão se escandalizar, e vão trair uns aos outros, vão entregar uns aos outros. Muitos vão aceitar o sinal da besta, o sistema mundial, que está para se levantar aí a qualquer momento. E a Bíblia diz que a igreja verá a face do iníquo, viu? Está escrito lá em Tessalonicenses. Não está escrito que a igreja vai ser arrebatada antes do anticristo. Não, nós vamos ver a face do iníquo, que está escrito lá em Tessalonicenses. Entendeu? Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Tem gente enganando aí as pessoas, tem gente misturando as coisas de Deus, a igreja com política, profetizando vida para o presidente, aqueles crentes apaixonados, profeta apaixonado em político, em presidente, falando que Deus vai fazer isso, que Deus que colocou, que Deus que vai defender o Bolsonaro, e vai cuidar de um e vai matar o outro, vai cuidar de um e destruir o outro. Isso não é evangelho, isso é profecia, tudo profecia de meninice. Deus não é Deus que vai se ocupar com essas coisas. Ele já deixou escrito a palavra dele, e nós temos que falar a palavra dele com autoridade. Não é sair por aí inventando história, dizendo que é profecia, enganando as pessoas. Muitos
nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Surgirão falsos profetas, enganarão a muito. Tem gente que está sendo enganada, tem gente que está sendo guiada aí por profeta. Todo dia está nos vídeos do YouTube assistindo umas profetas que tem por aí, que só profetizam o bem pro lado do... O povo tem uma história aí de esquerda e direita, sabe? Mas não existe esquerda e direita. Política é uma coisa só. Só existe assim, aqui para nós, assim, para as pessoas, existe isso, que eles conseguiram implantar isso na mente das pessoas, mas não existe esquerda e direita. Tudo é igual, tudo é político. E ninguém vai empatar a vinda do anticristo, ninguém vai empatar o homem do pecado se levantar, o chifre pequeno de Daniel 7, 8, 9. Ninguém vai conseguir. Ele vai surgir do meio das nações. Chifre pequeno, ele vai vir do Oriente Médio, de um país pequeno, mas ele tem poder de persuasão, porque o diabo vai estar 100% na vida dele. E ele vai conquistar o mundo, começando por Israel, e vai pegar o poder mundial, e vai se levantar contra tudo que se chama Deus e objeto de culto, quando ele tiver com o poder na mão. O reino da besta, todo o Oriente Médio, juntamente com os pés da estátua de Nabucodonosor, que está acabando de se formar agora, mistura de nações, ferro com barro. Esse povo aí, eles vão se unir. Ocidente, Oriente Médio, vão se unir com muita riqueza e muito poder. E aí, o alvo, sabe quem é o alvo? O alvo não é o Brasil no sentido. O alvo é o mundo. O alvo é os cristãos, digo melhor. O alvo é os cristãos. Todas as nações têm cristão, tem crente, que está oferecendo sacrifício contínuo a Deus através da sua humildade, da sua oração, da sua busca, da pregação, do bom testemunho. Esses vão ser perseguidos, porque a mesma coisa que aconteceu na época de Hitler, quando ele matou milhões de judeus, 6 milhões de judeus. Ele dizia que o judeu era o problema da Europa, da Alemanha na época também, dos países ali, que hoje forma o continente europeu. Ele perseguiu todos os cristãos. Os cristãos vão ser perseguidos na grande tribulação a nível mundial. Claro que vai ser com mais intensidade nas regiões mais populosas, mas o Senhor tem uma promessa para o seu povo, para a sua igreja. E esses falsos profetas estão hoje aí enganando as pessoas, e muitos sendo enganados, fazendo promessa mentirosa, dizendo que homem vai resolver o problema do Brasil, vai resolver o problema do mundo. É tanto que eles vão cair, porque o anticristo vai se levantar e a maioria deles vão aceitar as ordenanças do anticristo. Depois de se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tem gente hoje que não quer nem ir na igreja mais, não adora a Deus, não serve mais a Deus, porque eles estão vendo a iniquidade aumentando cada dia e eles estão frios espiritualmente. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Meus amados, enquanto o evangelho não for pregado a toda criatura, não virá o fim. Toda criatura, todas as nações, entendeu? O evangelho já está hoje em todas as nações do mundo, entendeu? Só que ele vai ser pregado com mais intensidade na grande tribulação. E sabe quem que vai pregar? As duas testemunhas, Efraim e Judá, as duas casas de Israel. Deus vai tirar um povo do meio das duas casas de Israel, judeu, israelita disperso, convertido, que vão ser as duas testemunhas com conhecimento cetupro. Entendeu? 7 vezes mais de conhecimento, de sabedoria sobre as escrituras, porque estudaram a Bíblia através dos profetas, através de Enoque também, que foi tirado do cânon sagrado na época da Vulgata Latina lá. Os papas tiraram para que as pessoas não aprendessem a palavra de Deus, mas graças a Deus que ele está voltando com poder, com força nesses últimos tempos, porque foi revelado no próprio livro de Enoque que esse livro ficaria para o tempo do fim. E agora muita gente está lendo. Você que é cristão, lê Enoque, não despreze Enoque, porque você vai ver que Enoque tem a ver com as escrituras. Foi tirado, mas agora está voltando. O livro do jubileu, leiam, estudem, porque nós estamos indo para o fim. E as duas testemunhas pregará durante a grande tribulação, confrontando o reino da besta, confrontando o anticristo, e o nome
do Senhor Jesus será glorificado e milhões de pessoas serão salvas para a glória do Senhor. Esse vídeo meu, ele vai ter continuação, viu? Ele vai ter continuação. Eu quero que você preste bem atenção para você continuar ouvindo a palavra do Senhor. Se inscreva no meu canal, que Deus te abençoe sua vida. Dá o seu like, faça o seu comentário, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida.